Você já percebeu que existem pessoas que passam anos tentando mudar e continuam exatamente no mesmo lugar? Elas fazem promessas, vou começar na segunda-feira. Compram livros, assistem vídeos no YouTube, fazem cursos, fazem terapia, oram, jejuam, pagam preço, tentam novamente. E mesmo assim, algum tempo depois, elas voltam exatamente para os mesmos pensamentos. Preste atenção. Os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos erros, os mesmos relacionamentos, as mesmas dores, os mesmos resultados. E aí, talvez, enquanto você assiste esse vídeo aqui, você está pensando: espera aí, isso acontece comigo, ou eu conheço alguém assim. E talvez você esteja cansado de lutar contra ansiedade, talvez você esteja cansado de se sentir, de viver com medo, inseguro. Talvez esteja cansado de carregar culpa, de sentir medo o tempo todo em tudo que vai fazer, tem insegurança. Medo de depender emocionalmente das pessoas ou simplesmente de perceber que a sua vida está parada, está estagnada. E você não sabe o que aconteceu, como aconteceu, mas aí você olha em volta, você olha os seus resultados, eles não são aquilo que você gostaria. Você olha a sua conta bancária, você olha o seu relacionamento, você olha a sua empresa, você olha a sua carreira. Talvez você olhe a sua carreira na fé, não só a profissional, e parece que tudo parou no tempo, estagnou. E aí você olha em volta, todo mundo está progredindo, construindo, conquistando. E você olha não com um olhar de inveja, mas com um olhar de comparação de que todo mundo está caminhando, todo mundo está evoluindo e você está estagnado, ou pior, você está regredindo. E eu quero começar dizendo uma coisa que talvez ninguém nunca tenha dito para você. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de força de vontade que você tem. Talvez você apenas tenha tentado mudar as coisas, só que da maneira errada, da visão errada. Durante muitos anos eu também acreditava que mudar as coisas dependia de esforço, muito desgaste. Que bastava querer fazer, ter disciplina, persistir. Você já deve ter ouvido isso. Mas quanto mais eu estudava o comportamento humano, quanto mais eu estudava a inteligência emocional, quanto mais cursos e formações e faculdades eu fazia, quanto mais eu estudava a palavra de Deus, mais eu percebia que existem padrões. E esse padrão aparece praticamente em todas as pessoas. Elas querem mudar os frutos sem cuidar das raízes. Querem controlar as emoções, os sentimentos, sem compreender de onde elas nasceram, de onde elas estão vindo. Querem mudar os comportamentos sem transformar a maneira como pensa. E querem viver uma vida nova, sem reconstruir aquilo que foi quebrando ao longo dos anos. Então eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Isso eu estou falando, essa percepção que eu tive e tenho, de atendimentos aqui no consultório e também da minha própria vida pessoal. Querendo ou não, a gente tem altos e baixos. Lembra do que Jesus falou? No mundo teríamos aflições. Ele não falou que seria uma vida fácil. Ele não falou que se a gente seguisse o caminho dele, os ensinamentos dele, fosse para uma igreja, se reunisse, tivesse evolução espiritual, as coisas seriam diferentes, seriam fáceis. Se a gente for olhar todos os discípulos, todos os profetas, a gente ainda tem que agradecer muito, porque na época deles, o período deles, a história deles, para que tudo que eles construíram chegasse até nós, não foi fácil. Além daquilo que eles tiveram que abrir mão, eles sofreram perseguições e na maioria deles eles morreram por essas perseguições. Mas
eu comecei a perceber algo muito interessante na minha vida e dos meus pacientes. Eu quero trazer essa experiência aqui para você. Esse desafio de 30 dias que começa agora, você vai perceber nessa aula aqui todos os quadrantes, tudo aquilo que nós temos que ter percepção da nossa vida. Nós vamos começar agora a aprender a olhar para nós, a identificar aquilo que precisa ser ajustado, mudado, moldado. E você vai perceber nesse vídeo. Toda transformação verdadeira, ela segue uma sequência, ela possui uma ordem lógica. Assim como ninguém constrói uma casa começando do telhado, ninguém constrói uma vida começando pelo comportamento que você quer ter. Existe um caminho, uma lógica, um processo, e é isso que você vai aprender nesse vídeo aqui. Foi exatamente isso que mudou completamente a minha maneira de enxergar a transformação. E hoje eu quero e vou compartilhar esse mapa com você. Esse projeto é um projeto que realmente eu tenho satisfação de fazer. Não que todos os outros projetos e cursos que eu tenho, talvez você é um aluno, talvez você é um paciente meu, mas todo projeto que eu tenho, eu me empenho muito, eu me entrego. Eu tenho uma preocupação muito grande com o outro, na transformação. Mas esse projeto é um projeto de 30 dias que eu já passei por ele várias vezes. E quando eu estou aqui reescrevendo ele, gravando, construindo para te entregar, eu passo por ele novamente. E cada vez que eu passo por ele, eu tenho insights, transformações, percepções, entendimentos e ajustes. É como você lê a Bíblia hoje ou ir numa pregação sobre um assunto, em um versículo ou um livro ali, e aí você tem ali uma percepção daquele momento. O momento que você está atual, você vai ter uma percepção. A palavra de Deus, ela diz que ela vai e volta, mas nunca ela volta vazia. Você ouve novamente, você ouve mais uma vez, e ela nunca se torna repetitiva. Por quê? Porque nós estamos, a cada momento, a cada dia, em momentos e situações diferentes. E aí nós temos percepções diferentes. Então esse projeto é uma mudança para todos nós, eu e você. Mas agora, pela primeira vez, você vai entender onde realmente está a origem das suas lutas. Imagina uma árvore. Quando um galho da árvore está seco, você vai lá, corta aquele galho e por alguns dias cresce outro. Um galho bonito, cheio de flores. Mas se a raiz estiver doente, o que vai acontecer? Não vai crescer um galho novo e outros galhos eles vão começar a secar. E depois outro, até que a árvore toda fica seca. É exatamente assim que acontece com a nossa vida. Nós passamos anos tentando cortar galhos. Quais são os galhos que a maioria de nós passamos e temos? Ansiedade, raiva, ciúmes, medo, insegurança, procrastinação, autossabotagem, dependência emocional de alguma coisa ou de alguém, vícios e esfriamento espiritual. Mas raramente, quando isso acontece, nós olhamos para a raiz, nós não temos essa percepção, não temos esse discernimento, esse conhecimento. Por isso que esse projeto ele precisa ser construído em 30 dias. São 30 dias, um dia de cada vez, com percepções diferentes. Nós vamos entender cada raiz. Porque enquanto a raiz continua escondida, os frutos eles vão continuar aparecendo. Foi observando isso que eu organizei aquilo que hoje eu chamo de mapa da transformação da alma. Isso aqui não é um curso, não é apenas um desafio, mas isso aqui é um caminho, uma sequência, uma jornada de
30 dias onde você vai se auto-perceber. Porque ninguém muda tudo que precisamos mudar da noite para o dia ou de uma vez. Mas qualquer pessoa pode mudar aquilo que ela quer mudar. Mas um passo de cada vez, um dia após o outro. Eu quero mostrar para você esse mapa agora. Talvez enquanto você olha para ele, você vai conseguir identificar exatamente onde a sua caminhada precisa começar. Onde você parou, onde você estagnou, onde você está com problema. Eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar junto comigo. Esse mapa tem os 30 dias que nós iremos trabalhar, desenvolver, mudar e crescer. E eu quero agradecer você por ter acreditado nesse projeto, por confiar em mim e nesse programa de mudança. E eu espero grandiosamente que a cada dia você possa, lá na nossa comunidade, daqui a pouco eu vou mostrar ela, se você não entrou ainda, eu vou te explicar como que você vai entrar. E nessa comunidade eu quero que a cada dia, a cada exercício, a cada vídeo que você vai assistir, a cada conteúdo que você vai receber diariamente dentro desses 30 dias, você vai dar o seu feedback lá debaixo dos vídeos. Você vai falar a percepção que você teve, que você está tendo. Você vai falar da mudança que está acontecendo e também das dificuldades. Lembre-se que esse ambiente, essa comunidade aqui, não é um lugar onde você vai precisar ter medo de se expor. Porque aqui ninguém vai te julgar. Nem eu, nem você e nem as pessoas que estão nesse grupo aqui. Todos nós estamos aqui por um único objetivo: crescer a cada dia melhor, com base bíblica, com o entendimento da palavra para ser aplicado no nosso dia a dia. Apesar de ter aqui técnicas da psicologia, neurociências, psicanálise, a minha base de vida, a minha moral de vida e todos os conteúdos que eu faço, a base é totalmente bíblica. Então vamos ao mapa. Esse mapa da transformação você já deve ter recebido quando você fez a sua inscrição. Ele também está no grupo de alunos do WhatsApp e também está na nossa comunidade do Facebook, tá? Perceba que ele tem 3 fases, é o que a gente vai trabalhar. A cada 10 dias nós vamos trabalhar uma fase, uma mudança e vamos focar em um objetivo. Toda pessoa que deseja viver uma transformação verdadeira passa por todas essas fases, sem exceção. Na primeira fase ali, como você está vendo, a gente vai identificar as raízes, aquilo que eu falei lá no início. Essa talvez seja a fase mais importante. Por isso que o projeto ele tem 30 dias, você vai ter acesso aos vídeos para ver e rever quantas vezes você quiser e precisar. Por isso que esse projeto é gravado. Por quê? Porque existem pessoas aqui que vão assistir esse vídeo de manhã, outras à tarde, outras à noite. A única coisa que eu peço a você é que não deixe acumular. São 10, 15, 20 minutos no máximo por dia que você precisa separar do seu tempo para se dedicar a esse projeto. Essa parte eu não consigo fazer por você. Essa parte é um compromisso, um comprometimento que você tem que ter com você. Porque se você não fizer isso, a sua parte, esse projeto não vai ter nenhuma eficácia na sua vida. Você não vai ter nenhum resultado. E aqui já começa algo que você vai mudar se caso você não tenha. Existe o foco, o objetivo e o autocuidado. Quando você separa esse período para você, você está dizendo para você mesmo: eu estou separando esse momento para cuidar de mim, para focar no meu desenvolvimento. E pode ter certeza, são os 20 minutos que vai valer muito a pena para a sua vida. Então não deixe acumular, não deixe para amanhã assistir o vídeo de amanhã e o de hoje. Não faça isso para não virar uma bola de neve e a gente não ter os resultados e os objetivos serem atingidos, tá? Então vamos lá, essa aqui talvez seja a fase mais importante, a primeira fase ali. Porque ninguém consegue tratar aquilo que ainda não consegue enxergar. Por que muitas pessoas tentam fazer mudanças, tentam mudar? Deixa eu voltar aqui. Por que muitas pessoas não conseguem mudar os resultados? Porque antes de você
atingir o seu resultado, existem comportamentos, existem rotinas, existem hábitos, existem pensamentos que todos eles juntos te faz entrar em ação, te faz executar. E aí é onde a gente não entende por que nós temos dificuldade em conseguir algo, por que a gente tem dificuldade em vencer algo, por que a gente tem dificuldade em aprender algo. Hoje a gente vai entender por quê. Está nas raízes. Por isso que a gente tem que começar por ali. Nessa etapa, nessa primeira etapa, nós vamos olhar perguntas como: de onde nasceu a minha insegurança? Ninguém nasce inseguro. Você pode observar um bebê, uma criança, ela não tem segurança. Ela nasce com segurança. Aquilo ali é constituído no ambiente que ela vive, pelos pais, pelas pessoas que cuidam dela, que vai criando através das palavras, através das ações e exemplos, experiências para que aquela criança ela desenvolva uma insegurança, uma rejeição, um sentimento de abandono, e a gente vai entender isso tudo aqui. Então, as perguntas nessa fase que você vai fazer para você agora é: de onde nasceu a minha insegurança? Por que eu tenho medo de ser rejeitado pelas pessoas? Por que eu sinto tanta necessidade de aprovação? Por que determinadas situações despertam em mim emoções tão intensas dentro de mim, emoções ruins? É nessa fase que eu organizei pilares como, deixa eu voltar aqui, os pilares que a gente vai trabalhar. Olha os pilares: infância ferida, criança interior, rejeição. Vamos trabalhar cada uma delas dia a dia. Abandono, humilhação, traição, injustiça, desamparo, crenças limitantes, padrões familiares. Enquanto você observa esses temas, esses 10 primeiros dias, dá uma olhada para ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual deles ali te chamou mais atenção? Qual deles fez você pensar assim: nossa, isso fala muito comigo? Eu sinto que no dia 3 ali vai ser o dia que eu vou aprender aquilo que eu sinto a vida inteira. Eu sinto rejeitado e não entendo por que eu sinto essa rejeição, por que eu me sinto assim. Então você vai olhar ali, você vai entender que cada dia nós vamos trabalhar um tema diferente. E é justamente esse tema que você agora está se identificando é o que mais precisa ser tratado. Mas existe também uma segunda fase, porque só identificar o problema não basta. Essa segunda fase que você está vendo ali são as emoções. Depois que a gente identificou as raízes, a maioria das pessoas acreditam assim: identifiquei, já sei, eu tenho esse problema. E a transformação já começou. Mas ainda não, não é assim. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz: como que essas feridas que eu identifiquei aparecem no meu dia a dia? Porque a verdade é que ninguém acorda pensando assim: hoje a minha criança interior vai controlar as minhas decisões. Ou hoje a minha ferida de abandono vai aparecer. Não. As feridas, elas não aparecem com esses nomes. Deixa eu voltar a tela aqui. Então a gente vai identificar as feridas, os problemas, aquilo que a gente vai ajustar, e no seu dia a dia, elas não aparecem assim, rotuladas, identificadas como a gente vai fazer dia a dia. Elas aparecem através de emoções, sentimentos. E é exatamente por isso que tanta gente controla apenas aquilo que sente, quando na verdade deveriam compreender por que sente, por que eu estou sentindo isso. E agora você vai perceber por quê. Eu quero que você faça uma experiência comigo. Não responda para mim. Responda apenas para você agora. Quando alguém demora para responder uma mensagem sua, como que você reage? Você fica em paz ou começa a imaginar 1000 coisas na sua cabeça?
Quando alguém te critica, você consegue ouvir? Ou você sente que precisa se defender imediatamente? Quando alguém rejeita você, você simplesmente segue em frente ou aquilo estraga o seu dia? Quando alguém decepciona você, você consegue perdoar aquela pessoa facilmente? Ou você guarda aquilo durante meses, anos ou a vida inteira? Quando algo dá errado na sua vida, você pensa, vou aprender com isso. Ou imediatamente você acredita que nunca dará certo, que realmente você não tem capacidade. Percebe? A maioria das respostas acontece automaticamente, porque as nossas emoções elas funcionam como um painel de carro. Elas acendem uma luz, mas não mostram o defeito. A luz do painel apenas avisa: existe alguma coisa aqui que precisa ser observada. Foi por isso que eu organizei essa segunda fase. Nela, nós vamos trabalhar emoções que muitas vezes controlam a vida sem que a gente perceba, é inconsciente. Ansiedade controla, o medo controla, a insegurança te controla, a dependência emocional por alguém te controla. Um sentimento de culpa, algo do passado te controla. Uma mágoa, um ressentimento que você guarda te controla. A falta de perdão te controla. A raiva, o ódio, a tristeza profunda, o sentimento de vazio, a angústia, a depressão te controla. A autossabotagem, pensamentos automáticos, aquela comparação de você com outras pessoas, principalmente nas redes sociais, te controlam. Talvez enquanto eu falava esses nomes, você começou a pensar, existem pessoas que até choram. Mas você talvez tenha pensado, esse sou eu, essa sou eu. E sabe o que isso significa? Não significa que você está quebrado, que não tem jeito para você. Significa apenas que existe uma história por trás dessas emoções. Histórias podem ser compreendidas, podem ser ressignificadas, podem ser restauradas. Agora eu quero propor uma pequena autoavaliação para você perceber melhor. Imagina que cada um desses temas vale um ponto. Pergunte-se a si mesmo: minha mente vive acelerada? Eu tenho medo constante do futuro? Eu preciso de aprovação das pessoas para me sentir bem? Eu carrego alguma culpa por coisa que já aconteceu? Ainda existem pessoas que eu não consegui perdoar ainda? Eu me comparo frequentemente com outras pessoas? Eu tenho dificuldade para acreditar no meu próprio valor? Eu costumo desistir facilmente? Eu repito padrões que prometi abandonar e parar? Se você respondeu sim para várias dessas perguntas, não veja isso como um motivo para desanimar. Veja como um mapa, porque agora você sabe onde precisa trabalhar. Muitas vezes a gente não consegue ter uma mudança significativa, um resultado, porque a gente olha muito o externo, a gente olha muito para fora e a gente não entende como que aquilo foi criado, como que aquele hábito, aquele comportamento, aquele pensamento, aquela reação, ela foi criada, que base, que raiz. E aí que entra a terceira fase. É uma das fases de muita importância, a fase da transformação. Porque não basta identificar a raiz, também não basta entender as emoções que você tem sentido. Existe uma pergunta ainda mais importante. Você tem uma história. Você tem 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos de história, de construção, de traumas, de angústias, de desarmonia com pessoas ou com sua vida. E aí eu pergunto para você, quem você está se tornando? Porque tirar algo da vida não é suficiente. É preciso colocar algo novo no lugar. E talvez esse desafio não tenha o nome de desafio à toa,
Porque muitas vezes existem mudanças que nós vamos entender e vai ser proposta para você, que você vai ter dificuldade de mudar. Hábitos, comportamentos que você vai ter dificuldade de implementar, rotinas que você vai ter dificuldade de criar. Porque o nosso cérebro, ele está o tempo inteiro querendo nos privar de desgaste, de energia. E toda mudança, ela causa medo, e toda mudança, ela causa também... Deixa eu voltar aqui que fica melhor, né? Toda mudança, ela causa medo, e toda mudança causa um tipo de transtorno. Porque vai mudar o seu dia a dia, vai mudar o seu tempo, o seu planejamento. Então vai causar um desconforto. E o nosso cérebro, para nos proteger, ele não quer que a gente se esforce para algo novo, algo que vai desgastar a energia, porque automaticamente ele quer nos proteger. E é aí que você vai perceber que, se você está sentindo medo, se você está sentindo um incômodo, é porque está mudando algo em você. Só que agora você está mudando coisas, percepções diferentes na sua vida, para melhorar a sua vida, com um mapa, um passo a passo. É diferente de você estar sentindo isso sem saber para onde está indo. Agora você sabe para onde está indo. Esse mapa é para nos orientar, é para que a gente identifique onde nós estamos, é onde a gente vai chegar e como chegar lá. Então, esses 30 dias é necessário passar dia após dia. É preciso colocar algo novo no lugar. Imagina uma casa abandonada. Você pode retirar todo o lixo dela, mas se não construir nada novo, ela continuará vazia. A nossa vida acontece exatamente a mesma coisa. Depois que tratarmos aquilo que nos aprisionava, nos angustiava, precisamos construir uma nova maneira de viver para aquilo não voltar para nós, para aquilo não vir de volta e causar todo o transtorno que causou. E nessa reconstrução, nesse ressignificar de uma nova história daqui para frente, nessa fase nova que nós vamos passar juntos, a pergunta deixa de ser o que aconteceu comigo e passa a ser quem eu decido ser daqui para frente. É a pergunta que eu quero fazer para você. Você aceitou esse desafio porque você entendeu alguma coisa que eu falei, ou expliquei, ou mostrei, que vai responder essa pergunta. Quem eu decido ser daqui para frente? O que eu quero mudar? O que eu quero ganhar com esse projeto, esse desafio? Você não está aqui por estar. Você não está aqui porque você se simpatiza comigo ou gosta das minhas palavras, dos meus conteúdos. Não, você está aqui por uma mudança. Por uma mudança. É aqui que começamos a desenvolver pilares que vão sustentar uma vida equilibrada. Porque muitas pessoas, elas não se permitem viver plenamente. Nós vamos falar de identidade, nós vamos falar de renovação da mente, nós vamos falar de falta de permissão, tem pessoas que não permitem viver. A identidade, descobrir quem você realmente é. A renovação da mente, que a Bíblia fala constantemente, principalmente as cartas de Paulo. Aprender a pensar diferente. Vamos criar novos hábitos, porque uma nova vida precisa de novas práticas, rotinas novas, hábitos e comportamentos melhores. Nós vamos falar sobre inteligência emocional para responder situações em vez de agir na emoção. Nós vamos criar relacionamentos saudáveis. Nós vamos aprender a amar. Nós vamos aprender a colocar limites. Nós vamos aprender a perdoar. Nós vamos aprender a criar e construir novos vínculos. Saúde, vitalidade, porque corpo, mente e espírito caminham juntos. Nós vamos falar de finanças com propósito, porque dinheiro potencializa aquilo que já existe dentro de nós. Nós vamos falar muito sobre propósito, descobrir por que você acorda todos os dias. Nós vamos falar sobre missão,
Usar a sua história para servir e ajudar outras pessoas, a nossa missão de ajudar o próximo, e maturidade espiritual e emocional. Porque o objetivo não é apenas nos sentir melhor, é tornar-se uma pessoa diferente. Agora eu quero que você observe uma coisa. Percebe que essas 3 fases seguem uma ordem lógica? Primeiro você identifica, depois você compreende e então somente você reconstrói. Essa ordem que está aqui não é por acaso. Essa ordem, ela existe porque toda transformação verdadeira acontece de dentro para fora. E talvez esse seja o motivo pelo qual tantas pessoas se frustram tentando mudar. Elas começam pela terceira fase, tentando criar novos hábitos sem tratar as emoções. Tentam fortalecer a fé sem compreender as feridas. Tentaram mudar o comportamento sem conhecer as raízes daquele comportamento. É como pintar uma parede com infiltração. Por algum tempo parece bonita, vai ficar bonita, mas o que vai acontecer? Vai infiltrar, a mancha vai voltar. Porque o problema nunca foi a tinta, era a infiltração escondida internamente. Com a nossa alma acontece exatamente a mesma coisa. E talvez agora, pela primeira vez na sua vida, você tenha conseguido enxergar que a sua vida ela não está desorganizada por acaso. Ela apenas está mostrando áreas que precisam de atenção e talvez você não sabia nem por onde buscar essa atenção, essa ajuda. E isso muda completamente a sua perspectiva. Porque quando você sabe onde você está agora, você consegue enxergar para onde você precisa ir e como ir. Talvez enquanto você está assistindo esse vídeo, você já tenha tido percepções, você já tenha identificado várias áreas da sua vida. Talvez você tenha lembrado de situações da sua infância que você nem lembrava. Talvez você tenha percebido emoções que vêm acompanhando você há anos. Ou talvez você tenha entendido por que alguns padrões continuam se repetindo na sua vida. Isso já é um grande passo, porque ninguém muda aquilo que ainda não consegue enxergar. Mas existe uma verdade que eu aprendi observando centenas de pessoas, ouvindo suas histórias, entendendo as suas percepções, entendendo os seus vazios interiores, as suas dificuldades, os seus temperamentos. E eu entendi que descobrir o problema não significa que você vai conseguir resolvê-lo sozinho. Pense em alguém que descobre que está acima do peso. O diagnóstico é importante, olha, eu estou acima do peso. Mas ele não emagrece ninguém, essa percepção. Saber que precisa fortalecer o seu casamento não fortalece o seu casamento. Você sabe que precisa controlar a sua ansiedade. Esse saber não elimina a ansiedade. Da mesma forma, perceber as áreas da sua alma que precisam de restauração e mudança é apenas o começo da caminhada. Foi exatamente por isso e para isso que esse projeto, esse desafio de 30 dias, ele nasceu. Não para entregar mais informações para você. Informações existem demais na internet. Existem livros muito bons sobre isso, vídeos, pessoas mais capacitadas do que eu para te ajudar a identificar isso tudo. Podcast, pastores, psicólogos, terapeutas, neurocientistas, cursos, workshops, seminários. Mas o que falta para muitas pessoas não é o conhecimento. Conhecimento a gente tem de fácil acesso. O que falta para as pessoas é isso aqui. Um caminho, um mapa, um processo, uma direção. Alguém dizendo para você, hoje nós vamos trabalhar isso aqui, ó, infância ferida. Amanhã, nosso próximo passo é rejeição. Depois nós vamos trabalhar o abandono e assim vai. Porque uma transformação profunda,
uma transformação profunda, não acontece em um único momento. Ela acontece através de pequenas decisões repetidas todos os dias. É um trabalho diário. Foi assim que eu organizei essa jornada. Durante os próximos 30 dias, você não precisará descobrir sozinho qual é o próximo passo, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou ler, qual é a minha rotina. O que eu tenho que aprender hoje, melhorar hoje, praticar hoje para mudar? Imagina você tendo 1% de melhora por dia. E é isso que você está fazendo. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos construir esse caminho juntos. Cada dia possui um propósito diferente, uma mudança diferente. Cada aula prepara a próxima aula. Cada exercício fortalece aquilo que foi aprendido. Cada reflexão ajuda você a sair da teoria e aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E quando você olhar para trás daqui a 30 dias, você vai perceber que caminhou muito mais do que imaginava. E existe, além disso tudo, outro elemento que faz total diferença nesse processo. E talvez ele seja um dos maiores diferenciais desse projeto que eu fiz. Você não fará essa caminhada sozinha. Existe uma comunidade exclusiva formada por pessoas que decidiram viver essa mesma jornada que você decidiu. Depois que você fez a sua inscrição, ou se você ainda vai fazer a sua inscrição, você vai entrar nessa comunidade aqui do Facebook. Ah, por que é no Facebook? Porque foi o local onde eu identifiquei que tem um acesso melhor para todo mundo, onde você vai postar as suas percepções diárias ali. É uma comunidade aberta. No WhatsApp, eu não posso abrir o grupo de WhatsApp para os alunos postar, porque são centenas de alunos. Imagina todo mundo postando ali e você não vai conseguir ler, não vai conseguir identificar nada. Na comunidade, que é essa que está na tela, o Desafio de 30 Dias, é uma comunidade onde você vai ter essa opção de postar aquilo que você quer postar naquele dia. É onde você vai compartilhar com a gente, nós com você, todas as percepções, mudanças, dificuldades, para que todos nós juntos aqui, todos os dias, depois de assistir a aula, a gente vai ter esse local que é só nosso, é um local seguro. E eu quero que você entre na comunidade, eu quero que todos os dias você vá lá, depois de assistir a aula, e compartilhe o que você aprendeu naquela aula. Conte como que foi, como que está sendo o exercício para você. Escreva aquilo que Deus falou ao seu coração. Porque existem percepções que você tem, que você acha besteira, eu tive isso aqui, eu entendi isso, eu mudei isso, eu estou com dificuldade nisso. Não tenha vergonha de compartilhar. Entenda que essa comunidade é fechada só para alunos que participam desse projeto, desse programa de mudanças. Ali dentro você vai ver que existem regras. Se alguma pessoa sair daquelas regras, ela é expulsa da comunidade. Então ali está preservada a sua identidade, a sua identificação. Nós estamos ali para um orar pelo outro, para um ajudar o outro, para um caminhar com o outro, sempre respeitando as diferenças. Essa comunidade é que faz total sentido para todo esse projeto. É onde a gente vai ter as percepções de que existem outras pessoas, e dezenas e centenas, que também passam por esse problema. E elas estão avançando. Então, quando você compartilha lá a sua dificuldade, a pessoa fala, nossa, eu também tenho essa dificuldade. O que você está fazendo? O que você fez hoje? Olha, eu fiz isso e mudou. É mesmo? Então eu vou fazer. Então, ali dentro é um lugar onde a gente vai conhecer muitas pessoas, com o intuito de crescermos juntos. Ali você pode relatar suas dificuldades, celebrar suas conquistas, porque aquilo que parece pequeno para você pode ser exatamente a esperança que outra pessoa precisava ouvir ou ler naquele instante. Então, além disso, nós vamos caminhar juntos ali. Vamos responder perguntas, vai ter enquetes, vai ter mais conteúdos que eu vou colocar ali dentro. Vamos incentivar uns aos outros, vamos compartilhar testemunhos de mudança.
Vamos orar um pelos outros. Isso é muito importante, essa comunhão que nós vamos criar ali dentro. Existem batalhas que ficam mais leves quando a gente sabe que não estamos lutando sozinhos. E a transformação acontece dentro de você. Mas a perseverança cresce quando caminhamos em comunidade. E para que você consiga visualizar toda essa jornada, eu preparei aquele material muito especial que é um mapa, que eu já mostrei, deixa eu voltar com ele aqui. Esse é o mapa da transformação. Aqui você vai entender o que nós vamos trabalhar dia a dia. Só que, olha, no dia 4 ali eu não me sinto com um abandono, eu não tenho esse sentimento. Mas participe. Porque aquele tema, ele aprofunda e ele traz conexão com o tema anterior e com o posterior. Então aqui está reunidos os 30 pilares que nós iremos trabalhar ao longo dessa caminhada. Não é um calendário do que a gente vai trabalhar, não é apenas uma lista de temas, é um guia, é um mapa para você entender que hoje você está no primeiro dia e olha o que você vai caminhar até o último dia. É uma missão completa do caminho que vamos percorrer. Você poderá acompanhar a sua evolução, marcar aquilo que já trabalhou, anotar as descobertas, registrar as mudanças e perceber, semana após semana, o quanto Deus estará transformando a sua mente, suas emoções e a sua vida. Esse material ele já está disponível lá no Facebook, na comunidade, para você fazer download, tá? Então você já pode fazer, entra na comunidade se você já é inscrito e já pode baixar para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador, tá bom? Eu falo, né? A minha esposa que fala, nossa, suas aulas são muito longas, você fala muito. Mas existem coisas que eu não consigo segurar para mim, eu tenho que compartilhar para você. Tem muita coisa que talvez você não vai ter sentido nas minhas falas, mas vai ter uma ou outra que terá. E agora talvez você esteja pensando nesse momento, nossa, eu preciso dessa transformação. Eu não sei por onde começar. Ou como que eu vou fazer para caminhar esses 30 dias sozinho? A boa notícia é essa: esse projeto não é para você caminhar sozinho. Amanhã começa a nossa jornada, o primeiro dia daquele calendário, que na verdade não é amanhã. Você está assistindo esse vídeo hoje, amanhã é o primeiro dia daquele calendário. Mas esse vídeo é o vídeo de abertura para você entender todo o nosso processo. Esse vídeo é o vídeo principal para você entender o que você vai mudar, trabalhar e como você vai fazer isso. O que você vai entender, desenvolver, aprender e discernir dia a dia. São 30 dias, um passo por dia. Sem pressa, sem pular etapas, com direção, direcionamento, com exercícios, com prática, com acompanhamento, com a comunidade que vai caminhar lado a lado um com o outro, e acima de tudo, buscando uma transformação que alcance a mente, as emoções e a vida espiritual. Todo esse projeto, todos esses vídeos, todo esse dia a dia, ele vai ser gravado e disponibilizado dentro da comunidade para você assistir no seu tempo, naquele dia, quantas vezes forem preciso. Então ele vai ser gravado e disponibilizado lá, por quê? Porque existem pessoas que vão conseguir assistir de manhã, outras à tarde, outras à noite. Então eu tenho que gravar para ninguém perder nenhum dia. Ele vai estar disponível lá. E aí você assistiu, nossa, eu queria assistir de novo esse vídeo, ele fez tanto sentido, eu vou rever. E por isso que ele é todo gravado. Se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo, viu que faz sentido esse projeto para você, mas ainda não concluiu a sua inscrição, esse vídeo é o único vídeo que você vai ver ele aberto no meu canal do YouTube e nos grupos gratuitos. Os outros vídeos dos 30 dias, você só terá acesso após a sua inscrição, que ele só vai ser postado dentro da comunidade do Facebook. É o único lugar que você vai ter acesso a esses vídeos e no grupo de alunos, tá?
Então, para você que ainda não concluiu a sua inscrição para esse projeto de 30 dias, é um valor simbólico, apenas uma taxa administrativa que você vai pagar uma única vez. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, para você participar. Lá embaixo também vai ter o nosso WhatsApp, se caso você queira tirar alguma dúvida ou não está conseguindo fazer a matrícula por algum erro, algum motivo, é só chamar a gente aqui, eu ou minha equipe vai ajudar vocês, tá? Assim que você finalizar a sua matrícula através desse link, você já vai ter acesso à comunidade, você já vai ter acesso aos links, você vai receber tudo no seu e-mail, no máximo em até 3 minutos, para você já entrar na comunidade e já começar a sua transformação de alma. E aí você já começa essa jornada junto conosco. Agora, se você já fez a sua inscrição, você já faz parte desse projeto, você já está dentro da comunidade, dentro dos grupos de alunos, eu quero pedir uma coisa só para a gente já finalizar isso aqui da melhor forma possível. Então, antes de sair desse vídeo, pausa ele, vai aqui nos comentários e escreva assim: qual é a área da sua vida que você deseja transformar durante esses próximos 30 dias? Não escreva o que você acha que deveria mudar, tá? Preste atenção. Eu quero que você coloque nos comentários aquilo que realmente você precisa mudar. Esse será o nosso primeiro compromisso desse primeiro dia de caminhada juntos. E amanhã a gente já vai começar no primeiro dia daquele calendário. Então, antes de sair do vídeo, escreva aqui nos comentários qual é a principal área que você deseja transformar durante esses 30 dias e qual é a sua perspectiva. O que você quer, como que você quer estar no final desses 30 dias? Qual o resultado esperado que você tem? Coloca aqui agora nos comentários. Não deixa de fazer isso para saber, para mim entender e saber que você esteve aqui e assistiu esse vídeo, tá? Esse já é o primeiro exercício dos 30 dias juntos. Que o Eterno te abençoe. Deixa os comentários aqui abaixo, eu vou ler cada um deles com carinho. E amanhã, dentro da nossa comunidade, a gente vai começar os nossos 30 dias de mudança. Que o Eterno nos abençoe nessa jornada e nos ajude a chegar aos 30 dias da melhor forma possível. Até amanhã.